Oi pessoal, eu sou Lila Nascimento, sou artista independente da cidade de Osasco. Estou aqui através do edital Aldir Blanc, é o edital feito pela Secretaria de Cultura de Osasco. E eu vim aqui mostrar para vocês uma oficina de artesanato. Essa arte, geralmente, ela é muito encontrada em casas de artesanato, em casas de arte popular. E eu vou ensinar para vocês uma maneira fácil de fazer, que geralmente ela é feita em madeira, mas aqui a gente vai trabalhar com o biscuit, que é um material fácil de ser encontrado e fácil também de ser manipulado. Nós vamos precisar de um disco de MDF. Esse disco ele tem em média 25 centímetros de diâmetro. Em média você acha ele em casa de artesanato por R$ 7,50, R$ 7,50. Uma pombinha do Divino. Essa pombinha ela é feita de resina. Eu optei por essa, que ela é um pouco mais rústica, que a arte que nós vamos fazer ela vai mais para o lado rústico. Moldes de silicone. Esses moldes de silicone são em formato de flores. Tinta guache. Pincel. Cola. Geralmente eu indico essa cola Cascorês, que ela tem a pega mais forte. 400 gramas de biscuit do branco. Eu aconselho também a usar o branco porque a pigmentação da tinta ela fica bem mais visível do que o biscuit transparente. E verniz fosco. Nesse caso eu vou optar pelo verniz spray, mas você também pode optar pelo verniz líquido. Então vamos lá. Com o biscuit eu vou preparar o molde das flores, que nós vamos fazer as flores através desse molde e passar ao redor do círculo onde vai ficar colado o divino. Aí é importante também na parte de trás, eu também coloquei um ganchinho. Esse ganchinho você acha também em casa de artesanato, em lojas de utilidades. Em média ele sai R$ 1,50, que é o ganchinho que a gente usa para quadros, para espelho. É importante você preparar o molde com óleo corporal ou creme corporal, para que ele fique mais maleável e o biscuit não grude nele. Agora eu vou preparar a massa e preparar os moldes. Então pessoal, a gente vai cobrir todo o círculo com uma camada de biscuit, mas uma camada bem fina. Então antes dele receber o biscuit, o que eu costumo fazer? Eu costumo deixar a base dele mais áspera. Então eu pego um estilete e vou passando para que ele tenha mais aspereza. Vou passando de vários lados. Essa aspereza é importante para que o biscuit não desgrude da madeira. Depois você pode fazer o teste de aspereza com a sua mão, para verificar se já está áspero bastante. Aqui já tá. E também é importante fazer a camada de biscuit para tapar a pontinha do parafuso que fica. Que esse parafuso aqui foi do ganchinho que eu colei na parte de trás. Que eu parafusei, na verdade, né? Porque essa peça é uma peça de parede. Você também pode deixar em prateleiras e tal, mas geralmente ela é usada em paredes. Então a gente vai cobrir essa parte com biscuit. Eu vou passar uma camada de cola para que ele tenha uma pega maior. Nesse caso, eu passo a cola Cascorês misturada com um pouco d'água. Eu utilizo um pincel um pouquinho mais grosso e chato.
E vou passando. Ó, você vê que a parte que a gente passa o estilete, ela absorve bastante cola. E é bom também misturar com água, que ela fica mais maleável. E é mais fácil de passar. Então você vai passar por todo o círculo, tá? Desde o centro até as bordas, que a borda também é super importante. Que esteja bem, que a cola esteja bem distribuída, para que o biscuit ele não solte. Passar mais um pouquinho. Pronto, acho que está bem distribuído. Aí agora eu vou pegar um pedaço de biscuit. Vou fazendo como se fosse uma massa bem fina. E vou adicionando no círculo. Ele não precisa ficar totalmente lisinho, porque as peças das flores ela vai cobrir essa camada da massa. Então não tem problema ficar com marca de dedo. Então a gente vai fazer isso até cobrir o círculo por completo. Então, pessoal, eu cobri todo o círculo com biscuit. Você vê que ficaram marcas de dedo, né? Mas agora ele está pronto para receber a peça do divino e as flores. Para o divino ficar bem colado, eu também passo uma parte de cola na parte de trás dele e uma pequena camada de biscuit e depois prenso para ele secar. Então, pessoal, ele já secou aparentemente e ele ficou bem ao centro, né? É importante que o divino ele esteja bem ao centro da peça. Então, a gente vai usar agora os moldes para preencher toda a área ao redor do divino. Então, são 4 flores de tamanhos diferentes e um molde de folha. Então, a gente pode fazer flores de diversas cores. Eu gosto de usar, você pode usar tinta acrílica para artesanato. Eu gosto de usar bastante o guache. Esse é um guache que eu gosto muito. E geralmente eu utilizo só as 3 cores primárias, que aí eu tenho uma liberdade maior com a tinta, né? Os tons que eu vou formular. Mas você pode comprar vários potinhos de guache ou de tinta para artesanato da Acrylex, que são os guaches que são bem em conta. Então, eu já preparei aqui com o molde com creme hidratante. E vou utilizar um pedaço de biscuit na peça. Ó, a gente vai pegando o biscuit, amassando, passando. É importante você amassar bem para que ele preencha todo o espaço e não fique falhas no molde. Esse é o formato que eu consegui com o molde. Então o que eu faço? O biscuit ele ainda tá mole. Então eu passo uma pequena camada de cola. E pressiono a peça bem de leve para ela não amassar.
Aqui outro. Ó, vocês percebem que são flores de tamanhos diversos, né? De tamanhos diferentes. Então o efeito que vai dar é como se fosse um efeito de quebra-cabeça, porque elas vão juntando umas nas outras. As rebarbas que sobram, vocês podem pegar a ponta do pincel, como o biscuit ele ainda tá mole, e vocês podem pegar a ponta do pincel e ir amassando para ela se juntar com a massa de biscuit embaixo. Tem gente que prefere utilizar as peças de biscuit elas já rígidas. Eu já prefiro elas mais moles, que eu acho que dá um manuseio melhor. Ó, como que fica. Então a gente vai cobrir toda a área em volta do divino com essas flores e uma ramagem que tem aqui. Então você pode pintar de cores diversas, que dá um efeito bem legal. O divino eu aconselho a deixar ele branco. Tem pessoas que gostam dele colorido, mas eu acho que ele fica mais bonito branco porque dá um destaque maior. Aqui eu preenchi com todas as peças que eu fiz. São 5 ao total. Então a gente vai fazendo a mesma coisa. Quando você perceber que o molde ele está mais seco, você pode passar mais creme corporal. Eu gosto bastante desse tipo de arte porque me remete muito à nossa cultura popular, né? A cultura popular brasileira, que ela tem essa questão sincrética, principalmente das manifestações populares, das nossas danças. Então isso me remete muito à minha infância, eu gosto bastante. Me remete muito àquela questão da casa de vó, a sabedoria do povo antigo, que é onde eu baseio a minha arte. Eu sou estudante de artes plásticas e eu admiro demais o povo antigo, o povo interiorano, o povo que mantém a cultura popular brasileira. Embora ultimamente as pessoas não têm dado muito, não têm valorizado a nossa arte, né? Principalmente o que envolve a nossa cultura, a cultura popular, que é uma cultura riquíssima. Então a gente vai continuando a preencher os moldes. Então a gente vai fazendo a mesma coisa. Você pode preencher lugares diversos para dar uma diferença legal da posição das flores. Então eu vou pegando essas rebarbas que sobram e aproveitando para fixar melhor o biscuit na peça. É importante que você tenha um objeto de ponta fina para ir fazendo isso, que aí ele não tem perigo de machucar a peça, né? Porque o biscuit ele ainda tá mole.
Ó, você pode colocar as peças bem juntas uma da outra. Então, eu vou fazer isso preenchendo toda a área do círculo. Depois que eu preencher a área do círculo, eu pinto as flores. Espero a tinta secar. E para ir preenchendo, às vezes essas frestas que sobram, eu vou preenchendo com flores menores. Até a peça ficar totalmente preenchida, não sobrar nenhum espaço. Essa daqui é outra ramagem. Ó, a flor tem peça que uma vai ficar bem próxima da outra, praticamente sobressaindo a outra. Mas isso dá um efeito bem legal também. Só na hora de pintar que ele é um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas depois fica um efeito muito legal, muito bonito. Ó, como elas estão sobressaindo bastante uma a outra. Então a gente vai fazer como se fosse uma primeira camada, preenchendo em volta do divino. Então, pessoal, eu já preenchi toda a área e esperei o biscuit secar um pouco. Ó, preenchi toda a área, tá bem florida. Então agora eu vou preparar a tinta para ir pintar as flores. Como eu disse, eu gosto de utilizar cores vindas da mistura do magenta, do amarelo e do ciano, que eu tenho uma paleta de cor mais diferenciada. Mas como eu disse, vocês também podem comprar tinta Acrylex, que já são as tintas nas tonalidades prontas. Agora eu vou preparar para começar a pintar. Essa é uma primeira camada. Eu vou pintar, vou cobrir as flores que estão aqui. E as falhas que estão aqui, eu vou preenchendo depois com outra massa, que vai ser uma massa mais mole. Então, pessoal, eu já obtive minha paleta com essas cores. E depois eu vou mesclar elas entre si para conseguir uma paleta de cor maior. Então, vamos lá. Como essa peça, eu quero que ela tenha uma característica bem rústica, eu deixo a tinta bem aguada, faço uma mistura. Na hora que eu for depositar, eu uso um pincel de ponta fina, tiro o excesso de tinta. Depois de ter preenchido com o pincel de ponta fina, eu venho com um pedaço de gaze, de curativo, e vou limpando. Então, em algumas áreas vai ficar o amarelo mais forte, em outras vai ficar um tom mais claro, como se estivesse desgastado. Aí eu venho um pouquinho e vou preenchendo algumas partes com o amarelo de novo. Esse é um trabalho bem minucioso, mas dá um efeito bem bonito.
Olha como ele dá um efeito bem desgastado. E caso você não consiga o efeito somente com a gaze, você pode pegar o pincel com uma tinta mais encorpada e ir dando com a pontinha do pincel, dando pequenos pontinhos. Então eu continuo preenchendo os outros miolos. Como eu disse, é um trabalho que ele é bem minucioso, então é um trabalho que leva paciência. Então por isso que é aconselhável fazer esses pontos em comum, que aí você não se perde. Então eu vou preencher todos os miolos das flores aqui dessa área. Ó, a partir daqui, a gente já começa a ver que a peça começa a ganhar uma vida. Os miolos já estão pintados. Aí agora eu posso fazer ou começar a pintar um certo tipo de flor, ou planta ou folhagem. Aí pode pela folhagem, que é onde tem menos também, aí fica mais fácil. Em uma das folhas eu pintei, fiz o mesmo processo com a gaze, limpando a tinta, e vou adicionando um pouquinho de tinta marrom no meio das folhas. Ó, em volta também você pode escurecer um pouquinho com marrom, mas bem de leve, com um pincel mais fino. Depois vem com a gaze de novo. Também gosto de mesclar tom, pegar um pouquinho desse tom de verde que eu fiz, misturar com o marrom, que dá um verde escuro, só que de uma cor mais sóbria, não daquela cor verde bandeira que é muito forte. Aqui já dá um tom de folha envelhecida. O tom da folha. Ó como que fica. Aqui em volta, nos espaços, provavelmente vai ficar com marca de tinta, mas não precisa se preocupar que a gente vai preencher com pequenas flores que a gente vai fazer, como essas daqui, ó. Então eu vou continuar mesclando os tons de verde, algumas folhas mais verdes, algumas folhas mais em tom marrom. Pra dar um efeito rústico bem legal.
Tem folhas que também dá para misturar dois tons. Tons do verde mais puxado para o marrom, com o verde mais vivo. Para vocês verem que esses trabalhos artesanais, esses trabalhos artísticos, eles são bem detalhados, né? São bem minuciosos. E o que eu fico pensando são que muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas que estão por trás desses trabalhos artísticos que confeccionam, elas não são valorizadas. Muitas vezes existem empresas, existem lojas que adquirem o produto dessas pessoas e depois vendem por um preço alto e essas pessoas acabam lucrando um valor mínimo. Então eu acho que também as pessoas, quem adquire, quem compra, as lojas, os clientes, eles tinham que ter uma visão diferente em questão a esse trabalho, né? Porque muitas vezes são pessoas, em sua maioria mulheres, que utilizam desse trabalho para sustentar a casa. E muitas vezes esse trabalho é como se fosse uma exploração pelo valor que elas ganham, né? É um valor minúsculo perto do valor que é vendido. Então eu creio que as pessoas também poderiam pensar em relação a isso, para que o trabalho dessas pessoas fosse valorizado e fosse remunerado de uma forma mais justa. Porque além de ser bem detalhado, é muito trabalhoso. Mas é um trabalho que vale a pena, né? É uma peça que vale a pena adquirir. Então, pessoal, é bom valorizar, né, o artista local, o artista que mora na sua vila, perto da sua casa, na sua cidade, porque muitas vezes essa é a principal fonte de renda dele. Então, eu creio que quando você ajuda as pessoas que moram próximo, as pessoas do mesmo bairro, da mesma cidade, a comunidade ela lucra bastante com isso, né? Porque vai um cooperando com o outro, um ajudando o outro. Ainda mais na questão artística, na questão artesanal. Porque além de você adquirir um produto que foi feito por um artista, por um artesão, por uma pessoa que muitas vezes ela é autônoma, você também tá contribuindo com a cultura local, com a cultura popular. E isso é importantíssimo. Eu acredito que a arte ela traz um poder de troca muito grande pra gente. Não só em questão de valores, ela traz em questão de conhecimento também. Em questão cultural. E eu, como artista, eu sei o que outro artista também faz para sobreviver. Então é um cooperando com o outro. Eu acredito muito nisso, nessa corrente. Eu acho super importante. Bom, pessoal, as folhas já estão pintadas. Então, a partir daqui, a gente já começa a ver que a arte começa a ganhar forma. Ó. Os miolos das flores estão pintados e agora as folhas. Eu fiz em várias tonalidades de verde. E agora eu vou começar a pintar as flores. Aí eu sempre começo por um modelo para ficar mais fácil. Aí eu começo por ele. Quando concluo todos os modelos dessa flor, aí eu vou para outra. Aqui nós temos uma noção maior de como ficou as folhas. Bom, eu terminei as flores azuis.
são essas daqui. Comecei a pintar algumas em vermelho. Você vê que já vai formando a mandala, o desenho. Já tá ficando bem interessante. E agora eu começo a fazer a mesma coisa que eu fiz, pintando flores do mesmo estilo, só que na cor vermelha. Isso ajuda a não confundir e deixa a pintura ficar mais fácil. Aí, concluindo algumas em vermelho, eu já mesclo com outra cor. Então, pessoal, eu fiz algumas flores em vermelho e comecei a fazer algumas em laranja. Aí a mandala, ela começa a pegar cor, a pegar forma. E eu sempre falo, seguir uma cor só fica mais fácil, porque, por exemplo, aqui eu estou usando o laranja. Então eu pego pontos diferentes, mas com a mesma cor. Então ele fica bem diversificado. Aqui, como são flores com mais detalhes, então a tinta ela tem que estar um pouco mais aguada para ela atingir a parte mais funda do molde da flor. E depois, quando eu tiver preenchido tudo, vão sobrar alguns espaços. Eu preencho esses espaços com novas flores. As flores que se encaixam melhor são essas daqui, mais arredondadas, em formato de botão de rosa. E também elas são mais fáceis de fazer, dá pra fazer à mão mesmo. Então esse daqui vai depositando a tinta. Aí ele preenche até os espaços mais fundos. É um trabalho bem manual mesmo. Conforme for fazendo as flores, já dá para ir trabalhando nos detalhes, ó. Aqui, aqui, aqui. Aí ela já vai criando forma, né? Ficando bem mais viva. Então, pessoal, eu já pintei a maioria das flores. E então, eu vou preencher esses espaços que ficaram em branco. Já deu uma diferença bem legal. Então, o que a gente pode fazer para preencher esses espaços que ficaram em branco? A gente pode fazer botões de rosa, de vários tamanhos, e também fazer folhas parecidas com a folha de samambaia. Para o botão de rosa, você pega um pedacinho de biscuit, faz como se fosse uma cobrinha, amassa, para que ela fique igual uma tira pequena, e você vai enrolando, para ela ficar como uma espiral. Depois, na parte de baixo, você dá uma apertadinha, como se fosse na massa, igual uma massa de coxinha. Pega um pouco de cola e verifica o lugar onde tem espaço. Dá uma... para ver se vai ficar legal, se ela cabe ali. Aí você passa um pouquinho de cola na pontinha aqui também e aplica. Ó, eu apliquei bem aqui. Ainda tá branco, eu vou pintar. Pra tirinha de samambaia.
você faz praticamente a mesma coisa. Faz a tirinha, amassa. Geralmente a folha, na ponta, ela vai afinando, né? Da base para a ponta. Então, você pega um objeto pontiagudo. Eu uso um palitinho, que a gente utiliza em artesanato. E vou fazendo as elevações da folha. Então, você vai fazendo do começo até o fim, de um lado. E do outro também. Assim, mas nesse caso, como você vai fazer, tá preenchendo os lados que estão vazios, você pode utilizar um biscuit que ele já esteja pintado, colorido. E que aqui eu tô manuseando com branco. Mas caso você sinta mais facilidade em utilizar um que já esteja colorido, é porque, como eu disse, eu gosto de utilizar o branco porque eu posso fazer várias tonalidades. Eu vou deixar ele nesse espaço aqui. Verifico o tamanho, se vai ficar legal, vai. Então, com o pincel mais fino, como é uma tirinha, eu passo a cola. E arrumo ele aqui mais na ponta. Depois dele colado, eu venho com a pontinha do palito e vou aplicando no meio, fazendo a marquinha. Essa marquinha ela também é bom porque ela ajuda a pressionar a massa na cola. Ó. Então eu vou preencher todos os espaços que estão vazios com os botões de rosa e as folhas de samambaia. Pessoal, eu já fiz a pintura das flores. Aproveitei, dei um retoque na pombinha, pintei o bico dela, fiz uma sombra nos vincos que ela tem, das asas, da cauda, para dar uma impressão rústica, envelhecida. Aí ficou assim, nas asas, na cauda e o bico. Fiz também a marquinha dos olhos. Então, assim que ficou a nossa peça, pessoal. Eu só vou esperar ela endurecer totalmente para passar o verniz, que o verniz ele vai proteger a tinta e ele vai proteger a peça. O verniz eu prefiro passar em spray. Porque como essa peça ela foi pintada à mão, caso for passar o pincel, vai acabar borrando em algumas partes. Então o verniz spray ele não deixa isso acontecer. E só mais um detalhe, o verniz eu aconselho comprar o fosco, que você utilize o verniz fosco, porque ele dá um acabamento mais bonito, que dá para observar melhor os detalhes da peça. Então a peça finalizada fica assim. É uma peça de decoração que eu acho muito bonita. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço ao edital Aldir Blanc, a Prefeitura Municipal de Osasco, a Secretaria da Cultura de Osasco. E agradeço a todos. Muito obrigado.